Parece um helicóptero. Bem, vamos começar. Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Dia 20 de novembro, Jinx homenageia Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares. É também conhecido no Brasil como Dia da Consciência. Para quem gosta de pensar dentro da Eu vou desligar a luz. Tem que fazer um pouco de caixinha. silêncio. Dia 20 de novembro, Jinx homenageia Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares. É também conhecido no Brasil como Dia da Consciência Negra. Nesta ocasião, a mídia, os governos e várias instituições, especialmente as de ensino, dedicam-se a difundir e reforçar a consciência. O piloto de jogo ofereceu não vamos. Que caso que aconteceu? Porque o cara não que fez velho e tal, morreu, eu acho. Foi líder, acabou daquilo. 175? Ah, sei, eu acho que foi a questão de perder a manhã toda dentro daquilo. Mas esse foi o ônibus 175? Eu não sei qual era o Ou foi aquele lá que o governador ficou dando pulinho no meio da ponte de Niterói? Foi em Niterói, isso que eu tô falando. Então, o povo pegou o ponto do ônibus e respeitou horas e horas, porque não tem jeito. Mas eu espero não saber. Eu não vou lá mais jogar com tu mentira, tu deve estar vai querer mentir. Mas não é. Eu jogo GTA, vou pegar uma arma e matar tudo. Daí, pra gente, que sabe, tem noção. Pra gente ter noção, não, mas pra gente que não tem nada na vida, é de boa. É isso que eu quero dizer. Qualquer coisa aqui, imagina a pessoa ter uma mente criativa com o negócio. Eu aprendi a Não tem uma coisa. Eu aprendi quando eu tinha acho que 9 anos, eu aprendi a fazer sexo na novela. A caixinha na outra sala está muito embolado o fio. Nós vamos fazer um esforço. Tá. Aí o vídeo não tá. Mas o vídeo também não tá ajudando, né? Vai lá, Felipe. Mexe lá. Vê se tá. Do sofrimento dos negros africanos durante as conquistas e a partilha da África, bem como a colonização e construção do Novo Mundo. Nesta ocasião, são homenageados os ícones da luta contra a discriminação. Recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Dia 20 de novembro, Jinx homenageia Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares. É também conhecido no Brasil como Dia da Consciência Negra. Nesta ocasião, a mídia, os governos e várias instituições, especialmente as de ensino, dedicam-se a difundir e reforçar a consciência do sofrimento dos negros africanos durante as conquistas e a partilha da África, bem como a colonização e construção do Novo Mundo. Nesta ocasião, são homenageados os ícones da luta contra a discriminação, a opressão e em prol dos direitos dos negros. Entre eles, frequentemente estão o sul-africano Nelson Mandela, norte-americanos como Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X, e o brasileiro ao qual se dedica a data.
Zumbi, o rei dos Palmares, bem como sua mitológica esposa Dandara. Mas além destes, não existem outros personagens negros com outras histórias que não sejam apenas de sofrimento, aos quais também se possa homenagear? Não há mais nada sobre a população negra no Brasil de que se deva ter consciência além da escravidão e do preconceito? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta. Nestas homenagens do Dia da Consciência Negra, creio que não seja tão mencionado que a organização de Nelson Mandela mantinha uma espécie de campo de concentração em Angola, o famoso 4, que o maior traficante de escravos do Brasil, Zé Alfaiate, era um ex-escravo, que Zumbi tinha escravos no Quilombo dos Palmares, ou que não existe nenhuma prova material da existência real de qualquer Dandara dos Palmares. Mas também não é sobre isso que eu vou falar, não agora. Quando trato deste assunto, minha preferência é falar das grandes civilizações da África Negra, dos negros de protagonismo no mundo atual, dos reinos africanos e suas tradições, e das belíssimas princesas africanas, que inclusive ditam moda na atualidade. Mas neste vídeo, vou ser bem específico e homenagear 10 importantes personagens negros da história do Brasil, que muito provavelmente você não viu serem lembrados nestas comemorações do Dia da Consciência Negra. O primeiro é um herói dos primeiros tempos da nossa história. Henrique Dias foi um negro nordestino, filho de escravos da capitania de Pernambuco, na época em que o Nordeste brasileiro foi invadido pela Holanda. Perdeu uma das mãos na Batalha de Porto Calvo, vencendo-a mesmo assim, tornando-se um herói e cavaleiro da Ordem de Cristo. Com a patente de mestre de campo, que na ordem é o mesmo que general, liderou uma das 3 divisões do Exército Patriota nas batalhas de Guararapes, quando os holandeses foram expulsos do Nordeste. Henrique Dias faleceu na última batalha em 1662, tornando-se herói nacional. O segundo nome é de uma mulher, a escrava Francisca da Silva Oliveira, que depois de ter tido outros donos, foi comprada pelo governador de Minas, de Arraial do Tijuco, atual Diamantina, Minas Gerais, João Fernandes de Oliveira, com quem estabeleceu um relacionamento duradouro. João Fernandes, dono de minas de diamantes, era uma das pessoas mais ricas do Brasil colonial. Este relacionamento rendeu à escrava sua liberdade e 13 filhos, além de um vasto patrimônio, que incluía a belíssima casa na Rua da Ópera, em Diamantina, adornada com belíssimos jardins e uma capela particular. Em 1770, João Fernandes teve que ir para Portugal, levando os 4 filhos homens do casal, além de 2 filhos anteriores de Chica da Silva, aos quais foram concedidos títulos de nobreza e honrarias pela corte portuguesa. Suas filhas estudaram no internato de Macaúbas, e Chica da Silva viveu como fidalga, sendo inclusive admitida na Irmandade São Francisco do Carmo, e após sua morte, em 1796, enterrada na Igreja de São Francisco de Assis, privilégios reservados apenas aos brancos afortunados da época. O terceiro é um de meus ídolos. Antônio Francisco Lisboa, filho de um arquiteto português e uma escrava, aprendeu logo cedo o ofício de escultor, tornando-se mestre desta arte e deixando uma vasta obra, sobretudo em Minas Gerais, cuja qualidade chegou a ser comparada por um historiador europeu à do grego Fídias. Entre suas obras mais conhecidas estão os 12 Profetas de Pedra-Sabão e as 66 estátuas de madeira dos Passos da Paixão na cidade mineira de Congonhas. Por sua genialidade e suas obras repletas de enigmas e mistérios, pode ser considerado o Da Vinci brasileiro. Ficou conhecido como Aleijadinho devido às deformações que seu corpo sofreu devido à lepra nervosa que adquiriu. O quarto nome também pertence ao mundo das artes. José Maurício Nunes Garcia, outro filho de escravos libertos, nascido no Rio de Janeiro, seguiu a carreira eclesiástica e estudou música, composição e regência, formando-se multi-instrumentista e revelando-se exímio organista. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o príncipe regente Dom João, admirado com sua música, nomeou-lhe mestre de canto de sua cor, concedendo-lhe também o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Compôs músicas do academicismo brasileiro, comparáveis em qualidade às de Mozart e Beethoven, inclusive esta que estamos ouvindo ao fundo. O quinto nome é o primeiro da nobreza brasileira enquanto país independente. Francisco G. Acaiaba de Montezuma
adotou este nome após a independência do Brasil. Negro, nascido em Salvador, na Bahia, descendente de escravos alforriados, formou-se advogado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e participou do movimento pela independência da Bahia. Com a independência do Brasil, recusou um título de barão oferecido por Dom Pedro I. Foi eleito deputado, senador, foi presidente do Banco do Brasil e embaixador na Grã-Bretanha. Posteriormente, aceitou o título de Visconde de Jequitinhonha com honras de grandeza, considerando este mais à altura de sua posição. O sexto foi mais um herói militar e descendente de escravos e reis. Cândido da Fonseca Galvão, nascido em Lençóis, na Bahia, era filho de escravos libertos. Seu pai, no entanto, era filho de Abiodum, rei de Oió, na África. Seu pai era reverenciado por toda a comunidade negra como príncipe Obá I, motivo pelo qual ficou conhecido como Dom Obá II da África. Alistou-se como voluntário na Guerra do Paraguai. Vitorioso, recebeu o título de oficial honorário do Exército Brasileiro. Por sua ascendência real e pela reverência recebida de seus patrícios, era recebido todo ano pelo imperador Dom Pedro II em uma audiência com honras de chefe de Estado. O sétimo é mais um membro da nobreza brasileira. O mineiro Francisco de Paula Almeida, negro, descendente de escravos, era um visionário que fez fortuna investindo em empresas de comércio, estradas de ferro, usina de energia elétrica e fazendas de café. Tornou-se o homem mais rico do Brasil à sua época, dono de vários palácios, inclusive o majestoso Palácio Amarelo de Petrópolis, construído oportunamente em frente ao Palácio do Imperador. Agraciado pela própria princesa Isabel com o título de Barão de Guaraciaba, suas terras iam desde onde hoje é a cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, até onde fica a cidade de Juiz de Fora, sudeste de Minas Gerais, onde inclusive vive sua descendência atualmente. O oitavo nome é mais uma vez de uma mulher. Nascida em São Luís, no Maranhão, filha de pai negro, Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher brasileira a passar em um concurso público como professora. Fundou uma escola mista e também foi a primeira brasileira a publicar um romance, Úrsula, livro que antecipa o gênero da literatura abolicionista, que seria moda com Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Em 1871, publicou um conto com a mesma temática, A Escrava, e reuniria seus poemas na coletânea Cantos à Beira-Mar. O penúltimo nome desta lista é de mais um baiano e um verdadeiro gênio brasileiro. Ernesto Carneiro Ribeiro foi um negro autodidata que se formou na Faculdade de Medicina da Bahia. Professor e linguista, fundou 2 colégios, um deles com o seu nome, e destacou-se pelos polêmicos debates com Rui Barbosa, de quem foi professor. Foi autor da primeira gramática da língua portuguesa e, após o golpe republicano, devido ao seu conhecimento em matéria de direito, recebeu a incumbência de revisar o Código Civil brasileiro, o que fez sozinho e em apenas 4 dias. O último nome desta lista é o do primeiro presidente negro do Brasil. Filho de um pedreiro, Nilo Peçanha iniciou seus estudos no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, vindo a formar-se depois em Direito. Elegeu-se deputado e participou da elaboração da Constituição de 1890. Maçom, foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Compondo como vice a chapa de Afonso Pena, veio assumir o cargo como 7º presidente do Brasil, após a morte do mandatário eleito, ficando seu governo conhecido por criar a primeira rede de escolas técnicas do país. Além destas, existem várias outras personalidades negras de destaque e notoriedade na história do Brasil. A escolha dos nomes desta lista, porém, teve a intenção de destacar a existência de memoráveis personagens negros altivos e vitoriosos na história das artes, da ciência, da economia, da política e mesmo da nobreza do Brasil. Particularmente penso que destacar apenas a parte da história na qual o negro é vítima e sofredor e varrer as histórias de sucesso e protagonismo para debaixo do tapete é ser mais preconceituoso do que o preconceito que se diz combater. E você, o que pensa a respeito? Quais desses personagens você já conhecia? Quais deles lhe foram ensinados na escola? Então vamos lá. Coloquei na plataforma
um texto de uma atleta. Oi? Não entendi. Gente, com a máscara. Não, não falou alto. Quebrou o contrário. Ela falou assim, Nossa. quando o João Luiz não foi contra isso. Falou igual. Eu coloquei no texto. Alguém mais tem acesso? Felipe? Não. Quem tem acesso? Eu quero. Você lê para mim, cara? João? O meu também. Acho que a técnica foi tudo isso. O meu também está lento. 4G. Pode ser a área. Mas, enfim, por que eu trouxe esse assunto para a sala de aula? Hoje, né? Porque hoje é um dia que eu não iniciaria uma matéria nova. A gente sabe que tem muita gente viajando, muita gente saiu e tal. Uma de vocês até que está de parabéns, né? Tem Joana em casa. Mas eu realmente queria encerrar aquele assunto da semana passada, aonde nós estávamos falando, Bianca, sobre distorções cognitivas, né? Tanto distorções que nós criamos com relação a outras pessoas, quanto distorções que outras pessoas criam a nosso respeito. E aí, nessa via de mão dupla, né, como nós precisamos aprender a lidar com essa falta de controle. A gente não tem controle sobre as pessoas, a gente não tem controle. Pode, então nem vou abrir o meu aqui. Gente, a gente não tem controle sobre as pessoas e a gente não tem controle. Eu gostaria assim, só quem vai ler fica com o telefone agora, tá? Não, nem acompanha, só ouve. Empreendedorismo, né? Tá. Senão não é isso mesmo. E aí, essa distorção cognitiva que eu estou trazendo para a sala de aula hoje fala com relação à discriminação e preconceito. E a discriminação e o preconceito que a gente mais vê no nosso dia a dia tem a ver com a questão do racismo, né? Eu sou uma pessoa considerada branca, mas eu tenho origens de negros na minha família, tanto pelo lado do meu pai quanto pelo lado da minha mãe. A bisavó, você também tem? A bisavó. Também. Que é uma característica da pele negra, né? Que é lógico. A bisavó do meu pai, ela nasceu na senzala ainda. Porque ela ainda era bebê, e aí veio a lei do ventre livre, e aí ela ainda foi escrava um tempo, né? Ela nasceu no finalzinho já do século... Não, no finalzinho antes da libertação, né? 1988, ela nasceu alguns... Minto, peraí, eu me enrolei nas datas. Ela nasceu depois da lei do ventre livre. Mas ela ainda viveu na senzala, porque a mãe dela era escrava na região de Resende, né, ali para
para Vicente ali é interior do Rio, mas acho que é sul, né? Sul, não é norte, é sul. No interior sul do Rio de Janeiro. E aí, eu, mesmo assim, não me sinto tão confortável, né, em falar sozinha sobre esse assunto. E aí, por isso que eu trouxe esse texto e gostaria que você lesse esse texto para a gente. É um texto curtinho, né? Mas lê a imagem e tudo que o texto traz, por favor. Falar, escutar e uma reflexão sobre concentração. Que é preciso entender e poder de fato não é otimista ou minimizante. Ele é realista. Desde muito novo, ouvi para uma avó para nunca namorar uma mais dele. Naquela época, isso não fazia sentido para mim. Eu não entendia o porquê de muitas vezes ela me fazia sentido encarecidamente. Quando adolescente e já adulta, é que eu percebi que ser preto na periferia me colocaria na época todos os dias, independentemente do local em que eu estivesse. Eu entendi, então, que era um pedido de socorro, não de preconceito, mas de socorro como a nossa sociedade transparece em conceituação. O pedido dela era isso, para meus filhos não precisarem viver na pele qualquer tipo de exposição. Hoje eu sou casada com que é branco, mas isso foi um ponto de aulas e não teve a ver com isso. Eu sei que meus filhos podem nascer com a pele preta, mas para uma avó, eu prefiro tentar afastar nossos filhos de preconceito. A compreensão chega a nos demonstrando logo cedo que temos que mudar. Que mesmo que a lei áurea tenha sido assinada 132 anos atrás, a igualdade não chegou junto com essa assinatura. Mas na cabeça de mim, parece que esta está muito conectada. A história do Brasil é a mesma. Porém, hoje com perspectivas diferentes. Nomes diferentes, uma visão única. É interessante mostrar e registrar que muitos possam entender que alguma coisa não está certa. Eu os tenho bem claros em minha mente, porque foi o tema do meu trabalho na universidade. 70% da população mais pobre do Brasil é preta. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, e mais da metade da população brasileira é preta. Onde está essa maioria? Só com esses números, podemos observar que, mesmo a maioria, muitos pretos estão mudando contra o preconceito que há a gente. O que me conforta é observar pessoas que enxergam que sim, nós vivemos em um país racista e desigual. E esse racismo acontece muito. Se as pessoas não conseguirem entender isso, será impossível combater. O preconceito racial é um assunto prioridade. Somente quando acontecem fatos inaceitáveis durante o período, e isso precisa mudar. Porque aquele período para o povo preto se reflete uma dor que há de geração em geração. Precisa acontecer uma transformação de tratamento. Um tratamento do assunto não seja. E é preciso entender não é vitimista ou realista. Qualquer manifestação de recurso de ações que outros acontece na tentativa de fazer entender vidas pretas e pobres. Todos precisam pensar em seus atos e falar e fala de todos primeiramente. É uma sociedade diferente. São problemas grandes. Mas a minoria, a branquitude, precisaria pensar e enxergar que há onde está tudo errado. Isso é um privilégio que foi construído em cima da nossa opressão. E os pretos devem questionar esse erro de maneira possível. Na frente da esperança, porque nós estamos. Eu gosto muito dessa frase que vou citar.
Porque transparece que o clima tem que ser parcial de pretos e fazem é mais fácil você dividir e deletar para não ter qualidade de outros. A imagem que eu coloquei no final apareceu? O nome dela? Esse voz? É. Vê pra mim, mas não dá pra ver. Tá voltando. Não, mas tem uma. Tá voltando. Fica mais lá. É Daiane Rocha o nome dela. Dá pra ver o que ela é? A imagem dela. Porque o que tá aqui não dá, vai pra ver. Não vai tudo. Tá. Ela é uma atleta. Tá. Ela é uma atleta olímpica e, além de atleta, ela também está se formando dentro das áreas das ciências sociais também. E aí, o que eu achei bastante interessante na fala dessa menina é essa questão do enxergar o outro e também do se enxergar. Que tem tudo a ver com a questão da distorção cognitiva que a gente está falando aí já há umas 3 ou 4 aulas, né? É a questão do rótulo, a gente falou bastante também. A gente deve parar de rotular as pessoas. Aquela velha frase lá de não se compra um livro pela capa, né? Ela é perfeita para colocar essa questão do rótulo. Por que a gente tem que rotular as pessoas pela imagem que ela nos tem? Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo uma pessoa gorda, mas eu não vejo uma pessoa incapaz. Eu não vejo uma pessoa feia. Eu vejo uma pessoa que às vezes precisa de uma maquiagem, precisa dar um up no cabelo, mas por conta da minha autoestima, daquilo que eu mereço enquanto cuidados com o meu corpo. Mas eu não vejo uma pessoa incapaz, porque eu sou gorda. Eu não vejo uma pessoa incapaz, porque eu mereço e mereço por isso menos respeito. Eu não posso falar enquanto negra, porque eu não sou negra, mas eu posso falar enquanto gorda. Então imagina você chegar no lugar, né? A bolha de poço chegou. Isso dói. Isso dói tanto. Por que eu sou uma bolha de poço? Hã? Porque a pessoa me rotulou assim. Até mesmo o fato de uma pessoa chama outra de gorda. Porque geralmente, quando você fala de uma pessoa magra, você coloca isso como uma gordinha. Isso. E ser gorda é uma coisa natural, normal. Mas quando geralmente a pessoa vai falar que a pessoa é gorda, ela usa esse adjetivo como se fosse algo pejorativo. Exatamente. Então, além de chamar algo discriminatório, né? Por que o magro é colocado como nosso elogio? Você está magra, está linda, e a pessoa gorda é colocada como algo pejorativo. Sim. E até a forma como a gente também se refere às pessoas, mas a gente trata as pessoas, né? E aí, há tempo da gente se corrigir o tempo todo. Vocês conhecem o Davizinho aqui da 2ª série do ensino médio? Não? Davi, né? É que ele, para mim, é o Davizinho. E quando eu conheci o Davi, ele era desse tamanhozinho, né? E eu sempre chamei o Davi de meu pretinho básico. Fazendo alusão ao vestido. Sabe aquela história do pretinho básico que vai em qualquer lugar? O Davi era muito colado comigo. Muito, muito. E o Davi, tudo que eu precisava era o Davi, era meu secretário. Então, eu falava para ele, você é meu pretinho básico. É aquele vestido que a gente
tem, e tem carinho por ele, a gente não dá, a gente não vende, a gente não empresta. E aí, uma vez, um aluno, e ele nunca se incomodou com isso. Já vou terminar, tá? Ele nunca se incomodou com isso. Nunca me falou nada. E, num determinado momento, um aluno perguntou assim, ô Davi, você não acha que você está sendo ofendido pela professora, não? Porque ela te chamou de pretinho básico. Aí eu falei, mas olha só, isso é uma relação minha com ele. Eu não chamava assim em sala de aula, eu falava com ele, meu pretinho básico. Para mim, carinhosa, uma forma que sempre foi carinhosa, né? E aí, eu perguntei para ele, você vê algum problema em continuar me chamando assim? E ele falou assim, Geise, eu não vejo problema nenhum. Mas para a gente evitar o mimimi dos outros, então não me chama mais. E a partir daquele momento eu nunca mais chamei o Davi de pretinho básico. Ele não se incomodava, porque ele sabia que eu fazia uma referência à peça de roupa. Mas as pessoas que estavam em volta criaram um rótulo para minha fala completamente pejorativo, né? Porque é o básico. O pretinho diminuiu e um pretinho básico. Gente, eu nunca pensei nisso. Nunca. Porque politicamente correto, as pessoas têm que ser literalmente corretas de uma forma errada. Porque insultar outras pessoas em vez de ver coisas que realmente são erradas. E aí, exatamente. E aí, o que eu queria deixar de mensagem para vocês, que nossa aula já, né, o último minuto, já acabou, que a gente preste mais atenção na forma como a gente fala com as pessoas. E quando vocês perceberem alguém falando como alguém de uma forma que é pejorativa e desnecessária, chama a atenção dessa pessoa. Olha só, a fala não está legal. Para que a pessoa possa reconhecer que ela falou mal, mandou mal, e que ela também possa reconhecer e se desculpar. Porque todo mundo está passível ao erro, assim como eu estive até sem ter intenção. Agora, quando você tem intenção, é pior ainda. Quando você tem a intenção, né? Quando alguém teve a intenção, você percebeu isso, e você ainda de alguma forma compartilhou dessa intenção, é pior ainda. Então, que essas distorções cognitivas, que a gente falou tanto sobre elas, sirva assim para que a gente se proteja delas também, porque se eu fosse dar conta de me perturbar com todo mundo que me olha torto, porque eu tenho uma banhazinha aqui, ou porque a roupa ficou mais esticada, eu não ia viver, gente. E a única pessoa que eu deixo ralhar comigo é meu médico. Mas mesmo assim não tem ralhado tanto, não, porque as taxas estão lá no lugar. Ok? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Bianca? Obrigada. Beijos. Até quarta ou sexta? Quarta com religião. Tchau, Joana.